Olá, bem-vindos mais uma vez ao programa Interbusiness, falando sobre esse tema fundamental, crítico, importante, decisivo no sucesso da vida das pessoas e das organizações, que é como formar e multiplicar o desempenho de pessoas e equipes, ou seja, por que é tão crítico assim a gente saber lidar com pessoas, fazer com que elas trabalhem e consigam resultados mais importantes do que elas conseguiriam individualmente. Por isso que eu te convido para assistir o programa de hoje, está imperdível, eu te aguardo, a gente volta já já. Começando então o programa Interbusiness, nós falamos semana passada que o desempenho, o alto desempenho, melhor dizendo, a excelência profissional, as pessoas extremamente produtivas, elas não são pessoas especiais. A gente normalmente pensa que as pessoas que têm um alto desempenho são pessoas especiais, são dotadas de alguma característica superior ou de alguma coisa muito diferente da média das pessoas comuns, e eu te mostrei que isso não é verdade. Te mostrei que pesquisas foram feitas que mostram que as pessoas que têm realmente a capacidade de produzir qualidade muito acima da média, que tem um desempenho, que tem uma produtividade muito acima do normal, simplesmente são pessoas que têm um sistema de trabalho diferenciado e que esse sistema ele foi colocado em prática por muitas e muitas horas. Que na média as pesquisas mostram isso tem validade estatística. Essas pessoas conseguiram se empenhar na atividade principal delas por mais de 10 mil horas. 10 mil horas do quê? Preste atenção nisso. 10 mil horas de prática constante, prática focada, persistente e comprometida com os objetivos. É isso que de fato faz o alto desempenho. Falamos, te dei um exemplo de várias pessoas, Ronaldo Fenômeno, o Kasparov e outras pessoas, Michael Jordan do basquete também, uma pessoa que conseguiu resultados expressivos e que todos eles foram pessoas que treinaram muito, se prepararam bastante para conseguir esses resultados. Então vamos começar o programa de hoje? Olha aqui, como multiplicar a produtividade de pessoas e equipes, esse é só o nosso segundo programa. Vamos para o primeiro slide aqui. Olha, muitas vezes nos deparamos com objetivos não atingidos, sonhos não realizados. Por que as pessoas não conseguem realizar os seus objetivos da vida? Porque eles não conseguem bater as suas metas? Porque não conseguem cumprir com esses objetivos? Então, principalmente porque falta um sistema, falta um método, e eu te lembro que qualquer sistema, qualquer método é melhor do que método nenhum. Por quê? Porque se você tem um sistema, você tem algum nível de organização, você tem algum nível de planejamento, você cria alguma capacidade de prever, de previsibilidade na operação da tua empresa. E isso é muito crítico para você conseguir resultados muito acima da média. Vamos voltar para o slide. Então, dissemos aqui já que existem basicamente dois tipos de disciplina, que a disciplina é fundamental para a gente ser bem sucedido. Uma delas é a chamada do líder único, que é teoricamente comum. Por que teoricamente comum? Veja bem, teoricamente comum porque, de fato, equipes que funcionam sob supervisão de um líder, na imensa maioria das vezes, não conseguem atingir o seu pleno potencial. Eu te faço um convite aqui, você que é daqui que nos assiste na TV em Araçatuba, e vou te dizer com muita sinceridade e com respeito também. Com as empresas que eu trabalho aqui, trabalhei aqui na cidade, eu não conheço efetivamente nenhuma empresa ainda, espero conhecer em breve, que tenha a capacidade realmente de fazer a disciplina de líder único nas suas características centrais e fazer com que isso seja efetivo no resultado e no desempenho. Então, se você é empresário, se você tem uma equipe que você considera que tem um processo de trabalho uniforme, que tem uma comunicação clara, que tem um método eficaz, que atinge os objetivos estipulados por você ou pela organização de uma forma frequente, me convide que eu gostaria muito de conhecer. Ainda não conheço, de fato, uma empresa com essa liderança que é teoricamente comum.
mas na prática a gente sabe que não é tão fácil assim, não é isso? Voltando para o slide. A disciplina, então, de equipe, que é aquela disciplina que não existe um comando direto que funcione, que faça as coisas funcionarem, mas que o comando ele depende da situação, ele depende do conhecimento, ele depende do tipo de batalha que está se travando. Essa aqui é raríssima. Essa daqui, realmente, eu tenho a mais absoluta convicção que nós não temos aqui ainda nenhuma empresa que consiga trabalhar efetivamente dessa forma. E é por isso que eu te convido para assistir o programa de hoje, porque eu vou te colocar os fundamentos, os passos para você conseguir, primeiro, uma disciplina de líder único, ou seja, aquela equipe, aquela disciplina tradicional de liderança, para depois você conseguir de fato, se for necessário no teu negócio, um desempenho superior de equipes verdadeiras. Aí então um grande desafio para a gente construir juntos aqui no Interbusiness, tá certo? Então todos esses são pontos importantes, todos esses são pontos centrais ao trabalhar com pessoas e conseguir produtividade. Você sabe que produtividade é a palavra central do nosso momento, inclusive como país, como nação, porque nós temos hoje gravíssimos problemas de produtividade e quem paga a conta é você, sou eu, são os líderes, são as empresas, são as donas de casa, que por causa da nossa baixa produtividade, isso gera um custo excessivo em produtos e serviços e a gente acaba pagando caro por isso. Por isso eu escolhi esse tema para trabalhar, por isso eu te convido para assistir o segundo bloco do programa Interbusiness. A gente volta já já. Olha, vou te fazer um convite. Ao final deste programa, eu escolhi um vídeo muito bacana que exemplifica o que nós estamos dizendo aqui, porque qual é a minha preocupação? Além de te entregar um conteúdo, às vezes você pode questionar assim, mas será que isso está certo? Será que realmente funciona? Será que isso é utilizado nas empresas? Quem será que utiliza isso? Então eu vou deixar um vídeo para você ver que todo o conteúdo que é colocado para você aqui é um conteúdo de primeiríssima linha, porque de fato é utilizado pelas empresas, pessoas e equipes vencedoras. Qual é o vídeo? O vídeo é do Bernardinho, vai mostrar uma palestra que ele deu, selecionei um pequeno trecho e você vai ver se o que ele está te dizendo lá, de fato está dentro do conteúdo que nós estamos desenvolvendo aqui no programa Interbusiness, tá bom? Vamos voltar para o slide? A disciplina que eu disse que é teoricamente comum, que é a mais simples, mas mesmo sendo a mais simples, a gente ainda não encontra, eu ainda não vivi em nenhuma empresa aqui a experiência de chegar na empresa e ter essa empresa realmente com esse tipo de liderança eficaz que é promovida por um líder, como essa disciplina chamada disciplina do líder único. Ora, as contribuições de cada pessoa são gerenciadas pelo líder, portanto ele deve ser líder de verdade. Por exemplo, uma equipe que tem vendedores regionais que se reportam a um líder único. As tarefas de cada uma dessas pessoas da equipe, dessa disciplina do líder único, elas são adaptadas em função da habilidade de cada um, ou seja, cada um faz o que sabe fazer bem feito. O resultado, portanto, é individual, existe intensa responsabilidade também individual e o trabalho é rigorosamente orientado pelo líder. O que significa isso? Significa que neste tipo de disciplina, que é a disciplina que fez as empresas, tem feito as empresas, historicamente, atingir os seus resultados no modelo tradicional, você tem um líder que gerencia uma pessoa diretamente e ao final, ou várias pessoas, melhor dizendo, só que ao final a soma da produção de cada uma dessas pessoas corresponde ao desempenho daquela área. Este é o modelo tradicional. Veja bem, não existe contribuição entre cada vendedor, cada atendimento, não existe uma troca entre essas pessoas. Cada pessoa responde unicamente para o líder. Você que tem empresa, você que trabalha com negócio, sabe que de alguma forma este é o modelo tradicional. Este é o modelo que tem feito as empresas se desenvolverem, porém não basta. Preste atenção no que eu vou te dizer. O nível de dificuldade, o grau de superação exigido hoje pelos desafios do mundo contemporâneo moderno, muitas vezes você precisa fazer com que o resultado seja muito maior do que a simples soma, do que cada um conseguiu fazer.
Por isso, então, nós vamos precisar desenvolver a disciplina de equipe. Preste atenção. Nós não podemos ou não devemos fazer esse tipo de liderança do alto desempenho com equipes maiores do que 20 pessoas. 20 pessoas é o máximo. Mas, Marcelo, e se eu tenho aqui 80, 100, 200, 2.000, como eu já participei de processos em que trabalhávamos com um grupo de 2.800 pessoas, como que você pode implementar esse tipo de liderança de equipe de forma eficaz? Você vai precisar desmembrar esta equipe em equipes menores, de até 20 pessoas, tá certo? Na disciplina de equipe, essa aqui é raríssima, muito difícil de fazer, muito difícil de conseguir implementar na prática. Qual é a característica? Quando você pode e precisa usar esta disciplina da equipe? Primeiro, quando você precisa de resultados maiores que a soma das partes, senso de urgência e sinergia. Veja bem, quando você precisa de resultado muito alto, muito além do que já foi feito dentro da empresa, porque os desafios são muito maiores. Quando você tem espaços de tempo para alcançar essas metas, que são espaços de tempo muito curtos, quando você tem variáveis, você tem coisas que mudam com muita velocidade, e você sabe que a nossa vida hoje é assim. Quando você tem essa velocidade de mudança muito grande que vai desmanchando muitas vezes o seu planejamento, você precisa da disciplina de equipe. Por isso, eu estou desenvolvendo esse tema aqui e veja bem, duas coisas são críticas. O senso de urgência, que eu coloquei aqui, olha, senso de urgência, volte para o slide, e a sinergia. O que é senso de urgência? Senso de urgência é aquela consciência que faz com que nós saibamos que as coisas têm que ser feitas rapidamente, as coisas têm que ser feitas com intensidade, as coisas têm que ser feitas com muita qualidade. E isso cria uma responsabilidade diferenciada, e quando você quer um resultado que seja muito além do que já foi feito antes, você tem que pegar a soma, por exemplo, de 5 vendedores, ela deve dar o resultado de 7 ou 8 ou 10 vendedores. Isso a gente chama, em física, já falei disso em outros programas aqui, de sinergia. Uma pessoa faz com que a outra produza mais do que ela já produziu antes. Por quê? Porque existe um processo, existe um sistema, existe um modelo de pensar e de administrar essas pessoas que é muito diferente. É o que nós estamos desenvolvendo aqui, é a mensagem e a técnica que nós estamos passando aqui no programa Interbusiness. Então, continuando o slide, continuando esse tema importantíssimo, veja aqui o que mais é importante para conseguir com que a gente forme equipes verdadeiras. Os indivíduos, eles somam os talentos. Cada um não usa o seu talento individual, como é lá na disciplina do líder único. Na verdade, eles somam, eles integram um talento de um, diferente do talento do outro, faz com que o outro renda mais. Eles trabalham somando competências, portanto, este resultado ele é coletivo. Responsabilidade mútua e individual. Preste atenção nisso. Quando a gente está trabalhando com alto desempenho, a gente começa a criar um senso de comprometimento, um senso de cumplicidade, um senso de partilha de um objetivo, de um sonho. E faz com que, através dessas pessoas que são diferentes, essencialmente nas suas habilidades técnicas e comportamentais, que elas saibam usar essas diferenças para criar algo que nunca foi feito antes. Isto é a essência da disciplina. E o comando? E o chefe? O que faz o chefe? O chefe determina e manda? Não. O chefe, ele compreende que em determinadas situações existem pessoas dentro da equipe que poderão liderar porque sabem daquela situação, conhecem aquele problema mais do que o próprio chefe. Então não tem sentido o chefe querer mandar quando tem dentro da equipe uma pessoa que conhece mais do que ele. Concorda? Então, esta é a característica fundamental de equipes verdadeiras, equipes modernas, mas realmente não é fácil a gente conseguir fazer isso. Vamos voltar para o slide? Tanto para equipes do líder único, como para equipes de alta performance, o que é central? Como que a gente consegue o desempenho? Primeiro, pense se na sua empresa você tem essas características aqui que formam a performance, a produtividade além do esperado, a alta performance, o alto desempenho. Primeiro, o objetivo e princípios
e princípios de trabalho devem existir de fato na sua empresa. Muitas vezes as empresas só têm um objetivo, mas não têm princípios, não têm políticas que regulam a tomada de decisão. Eu vejo isso muito comumente, principalmente quando a gente sai dos grandes centros e vem mais para o interior, para trabalhar com empresas, às vezes, que não têm aquela cultura de negócios de alta competição, como é nos grandes centros. Eu percebo isso. O chefe, o que ele quer? Ele quer que você cumpra um volume de vendas, só que ele não te diz quando acontecerem os problemas, como ele deve tomar decisões quando ele não puder falar com o próprio chefe. Esta é uma questão fundamental de que você que trabalha com equipe deve saber colocar. As pessoas devem saber tomar decisões fora da sua presença. E essas decisões têm que se mostrar certas, corretas, independente de você estar presente ou não. Vamos voltar para o slide. Você deve permitir que a comunicação seja aberta, que as pessoas possam falar com espontaneidade. Você deve ter algum nível de coordenação. O contato entre as pessoas deve ser de alguma forma organizado e para isso você precisa de uma agenda semanal ou uma agenda quinzenal. Faça reuniões curtas, já disse isso, não precisa ser toda semana, mas você precisa fazer reuniões muito curtas, muito direcionadas para fatos, evitar as conversas que não estão direcionadas ao objetivo. 80% do tempo das reuniões é perdido, é jogado fora com interpretações, com conversas, com sentimentos que em nada tem a ver com o problema que a gente está tentando resolver. Este é um grande problema de reunião, por isso que tem muita gente que detesta participar de reunião, porque sabe que não vai servir para nada. Não faça isso você. Programe-se, planeje as suas reuniões, explique para as pessoas que você quer que elas vão para a reunião pensando nos problemas e nas soluções. Acabou, ponto, é isso. Os tópicos, os problemas e as soluções. É assim que a gente faz reunião bem feita e curta. Pouco tempo, não é necessário passar mais do que 40 minutos numa reunião para resolver um problema. É tempo mais do que de sobra para você resolver, tá bom? Então, outra coisa, voltando para o slide aqui, cada um deve saber o que deve fazer na sua função e portanto, cada um tem uma responsabilidade. Ele sabe até onde pode ir, porque aquilo está dentro da área de responsabilidade dele e ali, então, ele pode tomar decisões sem falar com o chefe. Próximo slide. Então, processo produtivo de trabalho deve ser claro, esse é outro princípio da performance. Ou seja, qual é a sequência de ações que vão ser feitas, quem deve fazer cada uma dessas ações, qual é o padrão requerido de qualidade, você deve ser capaz de estipular padrões de qualidade para cada área da sua empresa e como que esses padrões vão se refletir no todo, no resultado final e quem vai julgar isso? Quem vai julgar isso é o seu cliente. Por isso eu já te disse várias vezes aqui para você fazer qualquer tipo de pesquisa, simples que seja, dentro da tua empresa, para você começar a descobrir coisas que muitas vezes você não vai gostar de ouvir através das pesquisas que, quando o cliente começa a se colocar com clareza e com profundidade, tá certo? Então, a última coisa, o último princípio de desempenho é a avaliação do desempenho, os indicadores, os chamados KPIs, que são as unidades que você vai medir. Hora trabalhada, custo da hora trabalhada ou qualidade do processo, tá certo? Nível de satisfação do cliente, qualidade de trabalhos devolvidos, tá certo? Número de problemas por área, tá certo? Então, tudo isso são indicadores que você pode ter para unidades produzidas por tempo, num determinado tempo, quantos clientes a sua empresa consegue atender de fato, tá certo? Dos clientes que efetivamente estão dentro do teu negócio, qual é o nível de satisfação e de reclamação e de retrabalho? Às vezes você faz um trabalho e tem que refazer, acontece isso muito. Retrabalho é perda de tempo, é perda de efetividade por falta de planejamento e isso tem um custo. E quem paga? A margem de lucro da sua empresa ou o seu cliente final e muitas vezes os dois, não é isso? Então, esses são os princípios da performance que são básicos para qualquer empresa, para qualquer negócio,
independente de ser uma disciplina de líder único, um gestor para uma equipe, ou uma equipe verdadeira, onde não existe um gestor que entre em todos os processos, que impacte cada parte do processo. Isso é o que a gente chama de microgestão. É o mais comum. O que eu tenho mais visto aqui em Araçatuba região é a microgestão. É aquele gestor que ele precisa consertar ou ele precisa orientar cada colaborador da sua empresa, cada membro da sua equipe, o que ele deve ser feito e como resolver um problema. Se você faz isso, se você é viciado em microgestão, saiba que você não tem processo, não tem política, não tem papéis claros e não tem as qualidades fundamentais e necessárias para a liderança, porque você não confia na sua equipe e a sua equipe muitas vezes também não confia em você. Tá bom? Então a gente volta já já no terceiro bloco do programa. Não perca, vou te mostrar um vídeo muito bacana do Bernardinho falando tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Eu te aguardo, a gente volta já já. Retomando aqui o programa Interbusiness, agora eu vou te dizer as características da disciplina de equipes, que é realmente o que pode te ajudar a ter resultados muito além do que você imagina, tá certo? Vamos para o slide aqui. Olha aqui, melhor dizendo, disciplina do líder único. Agora eu vou detalhar para vocês a disciplina do líder único. O que o líder ele tem que fazer de fato para liderar uma equipe simples, que não é aquela equipe ainda de alto desempenho, mas que é o modelo que tem funcionado de fato no mundo até esses últimos anos, mas que em grandes empresas já está praticamente em desuso. Primeiro, esse líder ele deve ter essas características aqui, ele deve conquistar respeito, portanto ele deve ter experiência, deve ter discernimento, ele deve ser uma pessoa testada na prática, naquele assunto que ele lidera, naquelas competências que ele gerencia, naqueles objetivos que ele precisa alcançar. Ele define as metas do desempenho, ou seja, o líder é quem define. A equipe não define por si, é o líder quem define. Ele motiva, monitora individualmente, estabelece prazo, ele gerencia velocidade. Tudo isso é fundamental. Se você ainda não tem isso você precisa ter no teu negócio. Independentemente do tamanho da sua empresa, isso aqui de você não estar nem pensando ainda em alto desempenho, mas essas características você tem que ter e tem que se atentar se elas já existem, se não existem, você deve ser capaz de desenvolvê-las ao longo do tempo. Gerenciar a velocidade é fundamental, é saber até que ponto você deve cobrar mais, até que ponto você vê que não é necessário tanta velocidade, tanta urgência, porque você sabe que também as pessoas têm limites, as pessoas têm uma capacidade de produção que também não pode ultrapassar as suas características pessoais, e você precisa saber ao lidar com pessoas, estabelecer quais são esses limites. O líder define padrões, compartilha as melhores práticas, isso é importante. O líder olha para o que um colega fez de uma outra região, por exemplo, na área de vendas, e na reunião ele fala, olha, eu queria contar para vocês a história aqui do João, ele fez isso, ele selecionou sua carteira de clientes, ele começou a investir mais tempo no relacionamento e ele está conseguindo agora colher os frutos disso e eu gostaria de passar isso para vocês. Esta é uma função do líder, partilhar as melhores práticas. O que mais? Ele avalia os resultados, reconhece e recompensa. Fundamental para o líder. Avaliar os resultados, reconhecer os resultados perante a equipe, comemorar os pequenos resultados. Eu vejo aqui que as empresas praticamente não comemoram os seus pequenos resultados. Eles comemoram assim, atingiu o resultado, o que o chefe dá? Ele dá mais meta, ou aumenta o nível e o requerido para o objetivo. Ele quer um objetivo mais alto ainda do que ele queria antes, mas ele não comemora os pequenos sucessos, ele não partilha, ele não reconhece isso na sua equipe. Isso é uma coisa que vai desmotivando as pessoas dentro das equipes. Então, último ponto, ele esclarece as responsabilidades e as consequências do não cumprimento. Ou seja, ele fala claramente que se não for realizado o que precisa ser realizado,
quais são as consequências do não realizar, não ter um comportamento, não se adequar dentro do perfil necessário e combinado antes da pessoa até assumir o cargo. Essa clareza é fundamental, não tenha medo de colocar as coisas com esse nível de assertividade. Assertividade, por sinal, é um conceito da moda. Da moda por quê? Porque realmente funciona. Eu percebo muito também aqui na região uma grande dificuldade das pessoas em serem assertivas e serem diretas com os seus pontos de vista, serem transparentes com o que acham, pensam e querem das suas equipes. Preste atenção se você é uma pessoa assertiva, tá certo? Vamos para o próximo slide então. Aqui a característica da equipe verdadeira, aquela equipe do alto desempenho. As decisões são tomadas pelo mais qualificado, não é o chefe, é quem sabe mais. Raramente tem consenso. Você às vezes está viciado na história do consenso. Você quer que todo mundo concorde. Se não existe consenso, se todo mundo não concorda com alguma coisa, você não consegue gerenciar. O consenso, ele é importante no outro modelo, na equipe de líder único. No alto desempenho, o consenso muitas vezes não serve para nada, a não ser perder tempo e não conseguir resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Tá certo? A liderança é situacional, você lidera pela situação, porque está acontecendo. Quem conhece mais da situação é que é o líder. Não existe essa autoridade hierárquica fixa. As metas são definidas individual e coletivamente, mediante compreensão e comprometimento mútuos. Você define metas e você define quais são os objetivos da equipe. É o grupo quem faz isso, não é o líder. O líder coordena esses conceitos, esses fatos dentro da equipe. Próximo slide. Velocidades e prazos são definidos e compartilhados pela equipe. Não é o líder que define o prazo nem a velocidade. A equipe conhece a realidade, está comprometida com ela e o líder simplesmente ele coordena e ele dá o acabamento final disso, mas ele não decide sozinho. O progresso é avaliado pela equipe como um todo, coletivamente. Pouco ou nenhuma condescendência com falhas de desempenho. Em equipes de alto desempenho, quando alguém erra, ele é cobrado pelo seu colega direto. Ele nem é cobrado pelo líder, porque a maior preocupação é quem está do lado, quem está vendo acontecer. Quem sabe que aquilo está errado é quem vai dizer para o próprio colega: você está se prejudicando e você está prejudicando a equipe como um todo. Certo? Então, voltando para o slide, outra característica muito importante são as metas da equipe, elas acabam superando as metas formais. Isso é uma outra característica. A meta da equipe, por si, ela acaba, resultado da equipe, normalmente, ele é mais alto do que a própria empresa pede. Lógico que a empresa tendo um critério de colocar uma meta, um objetivo atingível, mas normalmente o alto desempenho supera este resultado, tá certo? Então, finalizando aqui, não existe fracasso ou sucesso individual, apenas coletivo. Membros são extremamente rigorosos entre si, porém flexíveis e adaptáveis para se ajudarem. Existe um rigor, existe uma cobrança muito grande entre as pessoas dentro da equipe. De novo, o líder, ele ajuda a criar esta condição, ele ajuda a inspirar o nascimento desse nível de comprometimento por sua habilidade e experiência pessoal, mas não é ele quem de fato faz isso, é a equipe quem faz. Olha, eu vou te deixar agora para assistir um vídeo muito importante que fala sobre isso que eu acabei de dizer, estou dizendo nesses modos, e a gente volta com o programa Interbusiness já já. Estão desesperados, né? E os jogadores rindo, né? Não vai ter treino, relaxando. E eu aqui desesperado com a possibilidade de não ter treino. E aí então, tudo bem, fui planejando alguma coisa, maquiavelicamente planejando, claro, né? Em direção ao hotel. Chegamos assim perto do hotel, um hotel baixinho, chamado Abacus. Estamos chegando ao hotel. Um estacionamento lindo, lisinho, aquele asfalto holandês lindo, vazio, ninguém no asfalto, né? Falei, aqui mesmo, é quietinho, frio ainda. Desci do ônibus, o pessoal desceu, falei, pessoal, sobe e desce, mexe o agasalho, nós vamos treinar. Treinar, tá maluco aonde? Aqui no asfalto. No asfalto, tá doido? Você desceu de vez? É, mas não tem risco, não interessa, sobe e desce. Aí quando desce com uma tromba desse tamanho, tudo bravo, né? Quanto mais tromba, mais treina. Treina, né? 1h30 de treino. Aí ficam assim 10 dias sem falar comigo. Ninguém fala comigo durante 10 dias. E aí a gente segue, tudo passa. E a gente segue jogando, treinando e tal. Chegou a Liga Mundial, fomos indo. E aí fomos para a Itália jogar.
Aí paramos, chegamos em Milão, as malas vão direto, nós não. Chegamos em Milão, que não era o nosso destino final, e aí nós tínhamos 5 horas de espera em Milão. 5 horas dá para quê? Pegam rápido o sistema, tá vendo? É fácil, é qualificação, treinamento. Então, fomos treinar. E aí eu aluguei 2 vans, botei o pessoal dentro e fomos malhar. Aí o pessoal revoltado, eu tô cansado, tô com fome. Para, né? Se alimenta, tal, e vamos treinar. Aí 15 dias sem falar comigo, ninguém fala comigo. Passa tudo bravinho, vamos embora. Aí chegamos às finais da Liga Mundial, ganhamos da Bulgária na estreia, ganhamos da Rússia, ganhamos da Itália, semifinal, Brasil e República Tcheca. E a final, Brasil e Sérvia Montenegro. Naquele domingo do ano passado, 31-29 no tie-break, vocês lembram? 1-0 Brasil, 2-1 para a Sérvia, 8-4 Sérvia, nós viramos e ganhamos de 31-29. Quando chegamos ao Brasil, os mitos imbatíveis chegaram ao Brasil, né? Aí aquela coisa toda, voltamos, não? Aí pega o treinador, quando ganha, joga pro alto, né? Ganhou o treinador e tal, né? Então ganhou, jogou para cima, de repente, né? Não gosta do treinador, opa, caiu. Esse é o momento mais trágico da vida de um treinador. Mas o fato é que chegamos a Cumbica. Esse foi o fato mais interessante, que mostra exatamente como a gente trabalha. Então chegamos a Cumbica, teve uma coletiva de imprensa, a imprensa toda, nós aqui perfilados e tal, e aí me perguntam ao jogador: como é possível, né, vocês conseguiram, perguntaram ao jogador, eles tiveram 6 chances de fechar o jogo e vocês resistiram, que time, que raça, que determinação. Aí os jogadores disseram: não, esse ano nós não vamos perder nunca, até no asfalto a gente treinou. Aí eu anotei, o asfalto foi bom, né? Esse maluco era eu, fez a gente treinar até no aeroporto, o aeroporto também. Ano que vem tem mais. Ou seja, eu simplesmente queria testar o comprometimento deles, né, a qualidade total, desenvolver o sentimento do merecimento. Ok? Para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui, passa só esse chart, por favor, da busca desse. Esse é o centro da nossa roda. É assim que as pessoas que vivem buscando a qualidade total, elas vivem, num senso de urgência. Jogar cada ponto da partida como se fosse o último ponto. Cada detalhe é importante. Sermos inconformados faz parte, eu acredito, da vida das pessoas que, enfim, que lideram. Mantendo, obviamente, uma distância saudável da paranoia, mas sermos inconformados. Porque o bom não é suficiente, o melhor também. Eu vou contar uma última historinha para vocês, que é sobre o Henry Kissinger. Ele foi, como é que se diz, tutor, né, de um jovem, de um estudante, fazendo pós-graduação em Harvard. Ele era o orientador da tese desse jovem estudante. E aí, o jovem veio com a tese, apresentou ao Kissinger, e ele pegou, levou para casa. 3, 4 dias depois ele volta, entrega ao estudante e diz: olha, você pode fazer melhor, dá uma reavaliada. Ele, pô, tinha se dedicar 2 anos àquilo, e ele volta para casa, então revê, trabalha um pouco mais, e aí 15 dias depois, sem dormir, ele volta, entrega ao Kissinger de novo, e ele então pega, leva para casa de novo, mesmo processo, tal, volta lá, entrega de novo ao rapaz e diz: olha, pode ser ainda um pouco melhor. O rapaz desesperado volta, leva, trabalha de novo mais 10 dias de insônia e tal, e volta ao Kissinger pela 3ª vez. Está aqui o meu trabalho, eu acho que aqui realmente eu cheguei no meu máximo. Esse é o seu melhor? Então agora eu vou ler. Portanto, há sempre alguma forma melhor de se fazer. É isso que eu tento instigar nos meus atletas. Eu quero que você vá, por favor, ao último chart. Pode ir passando, pode ir embora, pode ir. Vamos ao último, pode ir mais um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês a minha roda. Ok? Que é aquilo que eu, de uma certa forma, e aqui alguns exemplos de esporte e tal, mas fica a próxima vez. Aqui, pode parar aqui. Essa é a roda da excelência. Ou seja, princípios e valores como, primeiro, sendo a nossa roda, a nossa missão, a busca constante da excelência, qualidade total, em cada movimento, em cada treinamento. Trabalho em equipe, que é aquilo que dá consistência ao sucesso de uma empresa. Trabalharmos efetivamente em equipe. Lideranças que inspirem, que mostrem um caminho, que de alguma forma nos façam superar prognósticos. Motivação, essência, fogo que mantém essa chama, a motivação das pessoas. Perseverança, obstinação, capacidade de superação. Eu pergunto: quem vocês conhecem, sem esses atributos, que conseguem realizar resultados? Comprometimento, cumplicidade, os elos que efetivamente unem as equipes. Okay? Disciplina ética, hábitos positivos de trabalho, os valores que sedimentam o sucesso, sem os quais nós não vamos ter sucesso ao longo do tempo. E obviamente, todos esses valores têm que estar direcionados. Portanto, essa roda gira sobre a direção que é mostrada aqui, a estrada do planejamento. Planejemos, direcionamos todos esses esforços em direção aos nossos objetivos. Portanto, a última mensagem é a seguinte: eu não pretendo ganhar uma medalha para a China, mas sim ganhar uma medalha na China. Então, vamos em frente. Obrigado aí pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pela poder participar de um evento, né, como esse. Para mim é uma honra poder estar na frente, enfim, diante de tantas pessoas, de tanto sucesso. Obrigado mais uma vez e até breve. Você viu aí o Bernardinho falar algumas coisas e eu quero destacar 4 pontos aqui.
treinamento constante e intenso, desenvolver o sentimento de merecimento, que é aquela questão da urgência e do comprometimento que eu falei no programa hoje. Viver e trabalhar hoje como se fosse o último dia e planejar. Esses são os 4 pontos fundamentais que nós estamos trabalhando aqui e que o Bernardinho, com a seleção brasileira de vôlei, com as equipes que ele dirige, ele consegue colocar e implementar isso na prática, tá certo? Eu tenho algumas perguntas para você, que eu sempre faço são reflexões para o líder e para a equipe. Dá uma olhadinha nisso aqui que eu quero te fazer algumas perguntas, são só 3. Qual tipo de disciplina existe hoje em sua empresa? Você tem um líder único? Você é um líder único? Ou você tem uma equipe, uma liderança de equipe, que essa é a raríssima que eu te disse, ou você não tem nenhuma delas? Se você não tiver nenhuma delas, você deve estar mais atento ainda no que nós estamos desenvolvendo aqui no programa, certo? Segunda pergunta. Como sua empresa poderia se beneficiar sendo verdadeiramente disciplinada? Eu te disse que disciplina é a chave, é a ferramenta que te dá acesso ao alto desempenho. Como a sua empresa poderia ser bem-sucedida, melhorar muito a sua produtividade se ela fosse de fato disciplinada? E terceira pergunta, você está preparado para liderar pessoas e equipes? Agora, te dando fatos, pontos concretos de liderança de pessoas e equipes, já trabalhamos liderança, agora nós estamos implementando liderança de equipes na prática. Você se sente preparado? Se você se sente muito bom, assista, contribua com seus pontos de vista, mande um e-mail aqui para o programa Interbusiness. Se você tem alguma coisa a melhorar, por favor, continue nos assistindo. Eu quero agradecer aqui a sua audiência, quero agradecer ao Tomás da Construforte, quero agradecer também ao Carlos do San Rafael, Sérgio da Construforte, não posso esquecer de você, Sérgio. Muito obrigado. Quero agradecer aqui também ao seu Elton e a Anabel Queiroz. Eu quero te dizer que a dona Anabel me disse o seguinte, que ela faz com que o seu Elton goste do programa Interbusiness na marra, porque ela vai lá acordá-lo para que ele possa assistir. Encontrei no restaurante. Um abraço, Elton. Um abraço, Bel. Muito obrigado pela audiência. Eu te aguardo aqui no próximo programa Interbusiness.